E a gente vai falar de um tema interessante, importante, e pela sua vivência, Dr. Sérgio, inicialmente a gente sabe que você é um médico, trabalha bastante com as questões relacionadas à saúde e à espiritualidade, e conheceu com certeza inúmeras mães missionárias. Porque a gente sabe, quando a gente fala de maternidade, a gente fala de missão. De alguma forma ou de outra, nós mulheres somos, co-criadoras junto a Deus. Temos esse segredo, como o Chico Xavier falou, entre a gente e Deus. Mas que o Senhor já viu muita coisa relacionada à força da mãe, do amor. Porque o Senhor trata muitas vezes casos dificílimos. Certo, doutor? Certo, Priscila. Realmente é algo muito importante para qualquer um conhecer, é a própria experiência que estamos convivendo no dia a dia, por causa de casos médicos muito delicados, com as mães destas crianças, sobretudo crianças dentro do espectro do autismo, crianças com certas dificuldades neurológicas, mentais. Então, elas são, até para nós que somos da área da medicina, somos cuidadores, somos profissionais da saúde, aprendendo com elas, não é? Percebendo elas mesmas, a grande maioria, como exemplos dessa condição de amor, um amor capaz de enfrentar todas as dificuldades inerentes aos problemas de saúde dos seus filhos, né? e são como o esteio para estas circunstâncias da vida humana, quando espíritos com muitas dificuldades reencarnam, trazendo essas dificuldades médicas, e nós encontramos nas mães muito mais do que nos pais, como que a base de uma estrutura familiar que suporta as dificuldades do dia a dia durante anos e anos, às vezes décadas, em função das limitações que essas crianças possuem. Eu me lembro, conversando com elas em consultas, por exemplo, a bem dos seus filhos, a ideia nítida de que a espiritualidade, numa noite qualquer, ela reúne o casal no mundo espiritual, não é? E adianta para os dois a ideia de que é preciso que eles acolham um espírito de uma certa condição, e eles conversam a respeito, não é? E às vezes até eles dizem, olha, é um espírito que nós precisamos que ele retorne ao nosso mundo corporal. E, de certo modo, eles têm alguma ligação antiga com vocês dois. Mas nós sempre procuramos saber se vocês aceitam isso, que é uma oportunidade tão preciosa para todos os envolvidos. Claro que para a criança, que é um espírito que está retornando. E é muito interessante porque eles dizem, eles antecipam, é uma condição que vai exigir de vocês um empenho, uma dedicação muito especiais. E é curioso porque, às vezes, eu estou junto. E aí, o que acontece? Todas as futuras mães, todas as mulheres daquele relacionamento, daquele casal, elas imediatamente aceitam. E, às vezes, o que seria o companheiro, seria o marido, portanto, o pai, também, na maioria, eles também acabam esperando um pouquinho, tem uma latência, um delay, mas eles também aceitam. Mas elas são uma unanimidade. Nem precisa esperar a resposta, porque é como se a resposta fosse afirmativa sempre. Nunca se viu nenhuma delas, assim, sabe, pensando melhor ou com alguma perspectiva de negação
quanto a esse empreendimento familiar tão importante nos dias de hoje também.